Nesse instante, também saudar novamente as lideranças sindicais e enaltecer a aprovação desse projeto que reajusta o piso salarial catarinense. A partir de uma alteração da Constituição, lá em 2001, possibilitou-se a construção de pisos salariais regionais. E hoje aqui se vota novamente um acordo feito entre a representação sindical dos trabalhadores e a representação patronal. É claro que, nesse instante, é importante se ter um piso, é preciso que os trabalhadores lutem sempre para esse piso ser maior, e é importante também discutir no bojo desse piso aquilo que está acontecendo no Brasil, principalmente em relação à reforma da Previdência. Reforma da Previdência que está colocada no Congresso Nacional e que é preciso fazer reformas, todo mundo sabe que precisa de reformas, mas é uma reforma que está lá colocada e vai na alma, vai no corpo do trabalhador brasileiro, porque ela, ainda mais a partir da retirada que faz a Presidência da República das questões estaduais, ela apenas atinge com força o trabalhador braçal, o agricultor, a mulher, de forma a permitir de que ele seja aposentado com 49 anos de trabalho, às vezes para ter uma coisa integral, uma remuneração integral. Então, nesse momento em que os trabalhadores estão aqui, nós temos que também demandar por uma luta cada vez maior para enfrentar esse tipo de reforma. A reforma que tem que ser feita é uma reforma para criar não um piso, mas é um teto para fazer com que essas grandes aposentadorias brasileiras se aproximem da aposentadoria do trabalhador. O Estado brasileiro ele precisa funcionar para atender as demandas também daqueles que precisam, do trabalhador, na saúde, na educação, e não da forma que está colocada essa reforma que, ao que parece, vai privilegiar cada vez mais os grandes e vai servir para apertar mais os pequenos. Então, eu quero cumprimentar os trabalhadores e enaltecer que essa luta, e principalmente a luta em relação à Previdência, tem que ser bem travada para não se perder direitos que foram conquistados historicamente. Obrigado. Voto sim. O então deputado Dado Xerém apresentou um projeto, ele que havia sido secretário de Saúde, para se criar um programa para implementação de atendimento às doenças raras no estado de Santa Catarina. O projeto foi aprovado e foi vetado. E o veto aconteceu em função de algumas circunstâncias, de alguns pontos. O primeiro foi o seguinte: disse a Procuradoria que o termo doença rara era um termo vago, subjetivo, e isso poderia cair numa situação tal que a interpretação levasse de quem fosse aplicar a lei a um custo excessivo, porque todo mundo poderia ser caído como sendo doença rara. Pois bem, há uma portaria do Ministério da Saúde, 2014, que define o que é doença rara. E diz que, para efeito dessa portaria, considera-se doença rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Ou seja, 1,3 pessoas para cada 2 mil indivíduos. Então, há uma definição do que é doença rara. E o próprio Ministério já instituiu uma política nacional de atenção integral a pessoas com doenças raras, política essa que coloca, inclusive, atribuições no seu artigo 8º e 10º às Secretarias Estaduais de Saúde. Então, na verdade, a política sobre doenças raras já está implantada no país. Agora, aqui, o deputado Dado Xerém, antes mesmo, vejam bem, antes mesmo da política nacional, queria implantar uma política estadual aqui. E se vetou por esse motivo. Depois se vetou por aqueles motivos que sempre a Procuradoria veta, que não pode criar programa e o Parlamento não pode ter iniciativa de lei. Então, veja bem, quando você aqui em Santa Catarina, quando o deputado Dado Xerém, hoje Conselho do Tribunal de Contas, tem uma proposta avançada, que logo a seguir é colocada pelo governo federal, nós aqui, novamente, num cápsula minúsculo, se diminuímos
e não colocamos nossa força aqui dentro. É claro que hoje é quase que inócuo dizer que não ou sim, porque já há uma política nacional, já há essa obrigatoriedade, mas ainda em função daquilo que coloca aqui a Procuradoria, eu vou votar não por não concordar com a argumentação colocada pelo eminente senhor governador. Esse projeto, ele, proposto pelo deputado Jean Kuhlmann, ele veda a realização de concurso público para a formação de cadastro reserva, que é aquele cadastro que serviria para suprir as vagas. E a discussão que se travou no Brasil em determinado instante é o seguinte: se eu tenho um cadastro reserva, aí eu posso fazer outro concurso para chamar as pessoas desse outro concurso e deixar o cadastro reserva de lado. E a ideia dele, quando quer tirar o cadastro reserva, é preservar os do concurso público. Essa questão também já foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, numa decisão, em um recurso especial, dizendo que é preciso chamar os do cadastro. Se tiver vaga, é preciso chamar os do cadastro reserva, no mérito. Então, na verdade, no mérito, o projeto já está atendido pela decisão do STF, não há como essa situação do cadastro reserva prejudicar o caso concreto. Aqui, a pergunta se é inconstitucional porque você veda a realização de concurso público, porque a Constituição diz que legislar sobre cargos, provimento, nomeação, é prerrogativa do Executivo. Inclusive, a Procuradoria, quando cita um caso aqui na justificativa, cita uma ADI, e esta ADI de que ele trata aqui, ela faz referência a um outro caso, porque às vezes a Procuradoria cita um exemplo do STF, você vai buscar lá, e é um caso específico de alteração na lei relativa à ascensão de cargos. Aqui é só vedação de concurso, não está tratando do provimento em si. Eu estou votando pela inconstitucionalidade, contra a manutenção do veto, aliás, pela constitucionalidade, porque entendo que é um exagero também da Procuradoria. Mas isso aqui, de qualquer forma, no mérito já está decidido, porque não vai haver prejuízo em função de que nós fazemos a lei aqui, demoramos demais, e, de repente, lá em cima eles decidem a favor daquilo que nós fizemos aqui, a gente perde, de certa forma, o protagonismo. Nós, de certa forma, estamos votando aqui sem quase nenhuma chance de derrubar o veto. Temos 22, 23 deputados, precisamos de 21 para derrubar o veto. E, de certa forma, também é um diálogo de surdos, porque utiliza-se um argumento, estamos num debate com o líder do governo, a gente usa um argumento e esse argumento não é o que é contraposto na hora que vai se tratar do projeto em si. A primeira pergunta que se faz quando se diz que alguma coisa é prerrogativa da lei federal tem que ver a Constituição. A Constituição diz o que compete à União e o que compete concorrentemente aos Estados. Legislar sobre saúde compete concorrentemente aos Estados. A segunda pergunta é a seguinte: se há uma lei federal tratando do assunto, eu não posso fazer uma modificação estadual? Evidentemente que posso. Primeiro porque é largamente conhecido no país, nos meios jurídicos, Supremo, STJ, Tribunal de Justiça, que não há hierarquia entre lei federal, estadual e municipal. Não há hierarquia. Uma lei federal não é maior que uma lei estadual e, por sua vez, não é maior que uma lei municipal. Não há hierarquia entre leis, federal, estadual e municipal. O que há é uma competência. Não há hierarquia. Quando eu tenho uma competência concorrente, se eu tiver uma lei da União, ela pode tratar apenas dos assuntos gerais, que diz o artigo 24 da Constituição, nos seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Então, evidentemente, que o Parlamento Estadual pode legislar sobre direito à saúde. Quando eu falava que a iniciativa era de um parlamentar, eu estava tratando de outro assunto, outro motivo para o veto, que é o da iniciativa.
mas evidentemente que parece que não foi ouvido. Aqui é outro caso específico. O deputado Sareta propõe o estabelecimento de um programa que é mais um programa de informação para tratar da saúde do homem e estimular atitudes preventivas. Ora, vem o governo e diz que não se pode propor programas. Bom, se nós estamos falando do STF, ele recentemente mudou essa opinião, não tão recentemente, mas em 2012, e disse que a criação por lei de iniciativa parlamentar de programas municipais a serem desenvolvidos em logradouros públicos não invade a esfera de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Não é porque eu crio um programa que eu invado a esfera do Poder Executivo. Evidente que nós não estamos debatendo, porque eu digo uma coisa, o deputado Darcy vai lá e depois ele lê o que está escrito da Procuradoria. Então, não há um debate, na verdade. Não há um debate. O deputado Darcy apenas lê o que está escrito. Então, eu continuo afirmando, há um exagero no que faz a Procuradoria de Santa Catarina, na questão dos vetos, e nós deveríamos reagir contra esse exagero e colocar a força do Parlamento catarinense. Que se o Parlamento catarinense não puder instituir uma lei que crie um programa para discutir determinado assunto, bom, aí nós temos que realmente reavaliar qual é o papel do Parlamento catarinense. Então, eu vou votar não para que se derrube esse veto proposto ao projeto do eminente deputado Sareta. Senhor presidente, diante da evidente falta de quórum, eu peço que Vossa Excelência encerre a sessão para que em outra, talvez mais frequentada, nós possamos, quem sabe, derrubar este maléfico veto para a população catarinense. Vou fazer um apelo a Vossa Excelência, para que consiga convencer os nossos colegas deputados a permanecerem no plenário. Ou comparecerem na próxima, né? Senhor presidente, eu entendo que, pelo número de votos que nós temos aqui, daqui a pouco o senhor tem que adotar a estratégia que o senhor adota no Congresso Nacional. No Congresso Nacional, quando você perde uma votação, perde o dia de remuneração. Não recebe a remuneração daquele dia. Ele tem que votar todas as deliberações, senão ele perde a remuneração. Porque se ele não está aqui para exercer o papel de voto, né, um trabalhador, quando falta para encher uma lata de salsicha, lá o que acontece? Perde a remuneração. Se o sujeito não está aqui para votar o projeto, o que ele tem que perder? A remuneração. É o que faz o Congresso Nacional. Lá você tem que justificar no microfone que ele estava ausente, para a população ver que ele não estava presente. Não pode nem justificar no painel lá, porque acho que nós temos que colocar como todo trabalhador, porque o interesse não é só o interesse da casa, é o interesse das pessoas. Um projeto dessa ordem.